Provavelmente você já ouviu falar sobre iceberg cultural, mas se você não ouviu, o iceberg cultural basicamente é uma forma de mostrar que nem tudo que você vê na mídia e na internet por aí é de fato a cultura como um todo. As pessoas geralmente costumam se atentar apenas às partes mais destacadas, e isso acaba gerando uma imagem muito errada e até falsa do país. Na ponta do iceberg cultural do Japão, nós temos coisas como videogames, cosplay, anime, mangá e várias outras coisas relacionadas a samurai, talvez até comida japonesa, que eu posso citar aqui, e muitas outras coisas. Essa é a parte mais material e a parte que você mais vai ver ali no Japão quando você vai turistar pelo país. Ela não deixa de ser uma parte verdadeira da cultura, porém, nesse ponto aqui do iceberg, só existe uma pequena parte da cultura. A verdadeira cultura japonesa fica, na verdade, na parte que está escondida, dentro do mar, no resto do iceberg. Ali você vai encontrar os conceitos japoneses, as crenças que as pessoas têm e várias outras coisas que a gente não costuma ter em mente quando a gente vai mudar para outro país. Vamos supor que você de fato tem esse grande desejo de se mudar para o Japão. Você começa a planejar toda a sua viagem, começa a sonhar sobre as aventuras que você vai viver, quanta felicidade começa a crescer no seu coração e você fica cada vez mais entusiasmado. Então você finalmente pega um voo, cruza o oceano e chega ao tão sonhado destino, que é a Terra do Sol Nascente. Você finalmente está em meio à grande Tóquio. A cidade, os cheiros, os sons, tudo é tão animador e a experiência é extremamente incrível. E tudo que você faz parece ser uma nova aventura, que cada vez mais aumenta o seu nível de felicidade. Seja bem-vindo à primeira etapa, que aqui nós vamos chamar de Lua de Mel. A Lua de Mel é a primeira de 4 fases que você vai experimentar nessa sua jornada de viver em um novo país. Para a maioria das pessoas, essa é a melhor fase de todas, porque tudo é novo, tudo é inesquecível, perfeito, e você vai amar tudo que você vai encontrar nesse lugar, como a cultura, a língua, as pessoas, e é possível que você goste até mesmo das coisas ruins do país. Nessa fase de ter uma nova vida em um lugar totalmente diferente, todas as coisas ao seu redor vão ser interessantes, e o país vai se mostrar uma aventura muito grande e cheia de coisas novas para descobrir. Talvez você vá aos lugares mais famosos, como o terminal de Shibuya, onde tem um monte de gente e um trânsito gigantesco de pessoas. Visite a grande Tóquio e conheça milhares de atrações. Talvez você conheça cidades mais diferentes, como Osaka ou Okinawa. Talvez você ande naqueles trem-balas japoneses, onde você precisa fazer muito silêncio. Ou até conheça novos amigos e vá visitar um karaokê legal. Coma nos melhores restaurantes e sinta que esse é o melhor lugar do mundo. Mas é bom que você esteja preparado, porque logo em seguida, assim que a sua empolgação diminuir, você vai se encontrar com a fase mais difícil de todas ao se mudar para um novo país. A fase da frustração. À medida que você se acostumar com as coisas do país, assim como em um casamento, e começar a perceber que aquele Japão ali cheio de eventos, cosplay e sushi, não é o verdadeiro Japão que você vai enfrentar no dia a dia durante a sua rotina de trabalho. Todas as coisas que antes eram tão empolgantes, agora se tornaram tão normais para você, e a sua felicidade começa a cair muito rapidamente. Essa é a etapa onde você vai enfrentar grandes frustrações, onde talvez a depressão possa nascer, onde você precisa lidar com estresse ou até mesmo a raiva pelo local e pelas experiências ruins que você vai começar a ter no seu dia a dia, seja com as pessoas que vivem com você ou com o povo japonês em si. E mesmo que você ame o Japão com todas as suas forças, em algum momento você vai passar por situações que com certeza vão fazer você odiar esse país e querer voltar para casa. As dificuldades de viver no país são ainda maiores quando você vive num grande centro urbano, como Tóquio ou Osaka. Você vai precisar se adaptar à rotina japonesa de pegar metrôs extremamente lotados e passar horas e horas do seu dia só indo e voltando de lugares nesses transportes.
E infelizmente você não vai estar cercado de pessoas rindo, felizes e conversando, como nos transportes públicos do Brasil, mas você vai estar cercado de rostos cansados e pessoas em silêncio que provavelmente vão estar dormindo no metrô, com pouco interesse em interações sociais naquele local. E a menos que você seja um idol ou alguma jovem de banda japonesa famosa que sai chamando a atenção de todo mundo em todos os lugares que chega, essa rotina cansativa e tediosa vai se repetir todos os dias da mesma exata forma, até se tornar um grande pesadelo. E se não bastasse essa vida monótona, os japoneses são pessoas que estudam e trabalham muito, tipo, muito mesmo, o tempo todo. Então, se você vai trabalhar no Japão com essas pessoas, se prepare, porque essa sensação de que você está parado no mesmo lugar vai piorar ainda mais no trabalho. Sem dúvida alguma, uma das principais reclamações de quem vive no Japão é o ambiente de trabalho. Trabalhar no país, principalmente em empregos mais comuns, não é uma coisa muito satisfatória. A cultura de trabalho no Japão não é a das melhores e existe uma série de dificuldades nesse meio. A grande maioria dos estrangeiros que vão até o Japão acabam trabalhando nas famosas fábricas. Trabalhos que abrigam a maior parte dos gringos no país são de fato trabalhos mais operacionais e que envolvem tarefas geralmente simples, mas repetitivas e que exigem muitas pessoas para fazer a linha de produção funcionar. Esses trabalhos têm um lado aparentemente bom, porque geralmente eles pagam muito bem, principalmente se você comparar ali com os subempregos no Brasil. A média salarial do Japão estava por volta dos $3.000, o que é realmente muito dinheiro no Brasil. Mas claro, isso levando em consideração todas as mais diversas áreas de trabalho no país. O lado ruim dessas áreas é que o Japão é muito problemático quando o assunto é cultura do trabalho e leis trabalhistas. Eu vou tentar te explicar da forma mais simples possível. No Japão, as pessoas trabalham demais, até mesmo ao ponto de morrer de trabalhar literalmente. As longas jornadas de trabalho muitas vezes impedem as pessoas de viverem uma vida normal, porque elas passam realmente longos anos apenas indo e voltando dos seus trabalhos. Às vezes alguns deles nem dormem em casa. E essa vida com certeza não é o que você espera quando você pensa no Japão, e em toda aquela diversão e país alegre. Isso com certeza pode gerar muitas frustrações, mas não significa que você precisa ser assim ou que isso vai acontecer necessariamente com você. Mas ainda assim, existem matérias que afirmam que alguns funcionários no Japão trabalham cerca de 20 horas seguidas em períodos com mais clientes para atender, e que isso tecnicamente seria permitido por lei. A carga de trabalho japonesa é bem grande e casos como esse aqui, onde o funcionário chegou a trabalhar 46 horas em um período de 48 horas, não é tão incomum quanto parece. O mais revoltante disso tudo é que existem diversas reclamações de horas extras que não são pagas em diferentes empresas, e aparentemente as empresas podem acabar saindo ilesas dessa situação, dependendo ali do cargo do funcionário. Existem ainda os casos de karoshi, onde as pessoas literalmente vão de arrasta para cima de tanto trabalhar no país. Casos de entregadores de delivery, enfermeiras, motoristas de ônibus, casos onde a empresa até mesmo corta o número de trabalhadores, mas não diminui a demanda do trabalho. E esses não são casos isolados, mas é um problema que envolve toda a cultura de trabalho do país, e quando você começa a perceber isso de fato, a verdadeira face de como é trabalhar no Japão começa a surgir para você. Existem ainda outras áreas de trabalho que também são muito comuns no Japão, principalmente em meio a estrangeiros, como por exemplo, dar aulas de inglês. Se você por acaso é professor de inglês, isso pode sim ser uma oportunidade de ganhar até que bem ensinando inglês para japoneses. E no geral, os empregos de ensino também são mais valorizados no Japão do que no Brasil ou até mesmo em outros países, com salários médios entre 200 e 300 mil ienes por mês, o que dá entre 6 a 10 mil reais na cotação atual. Você pode ganhar ainda mais se ensinar em universidades ou cursos mais específicos, mas você provavelmente vai trabalhar 2 ou 3 vezes mais para ganhar um pouco mais de dinheiro. Esses salários podem até parecer bons salários, mas à medida que você avança na vida, tem filhos, família, e esses salários não vão ser mais tão suficientes, e você, mesmo trabalhando muito, vai precisar ter mais empregos de meio período para conseguir suprir essa necessidade que vai surgindo à medida que você vive no país. Cultura do trabalho. Esse é um ponto que muitos estrangeiros estranham muito de início.
que é a forma como os japoneses se tratam e o tipo de comportamento que eles esperam de você no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, geralmente existem hierarquias, e é como se apenas respeitar os seus superiores não fosse o suficiente. Dentro da cultura japonesa, você precisa praticamente se diminuir em relação aos seus superiores, e além disso, é bastante comum, infelizmente, sofrer bullying ou ser tratado de forma diferente ou menos justa apenas por ser estrangeiro. E caso você reclame, talvez apenas te digam para suportar isso e tentar resolver com seus superiores. Solidão. Bom, o que dizer, né? O Japão é um país cheio de solidão. Muitas pessoas falam sobre esse sentimento de estar sozinho em meio à multidão, e se você é uma pessoa que não gosta tanto assim de socializar e interagir com várias pessoas, talvez o Japão seja o país perfeito para você. Mas, se você gosta de fazer amizades, de estar ali no meio de outras pessoas, de construir laços com outras pessoas, e você espera que essa mesma coisa aconteça no Japão, igual acontece no seu país, infelizmente eu tenho uma má notícia. Os Nihonjins são pessoas um pouco mais difíceis em relação a laços de amizade, embora a maioria deles esteja aberto a te conhecer, te ajudar com qualquer coisa ou até mesmo conversar com você, mas ainda assim eles têm mais dificuldade em formar amizades e isso é uma coisa que leva mais tempo do que no Brasil aqui, por exemplo. E outra coisa que piora essa questão é o fato do Japão ser um país onde muitas pessoas vêm e vão o tempo inteiro. Na sua comunidade, provavelmente você já está acostumado a ver pessoas que vivem muitos e muitos anos no mesmo lugar e nada muda tão rápido assim. Mas no Japão, isso funciona de uma forma bem diferente. Na verdade, é bem comum você fazer amizade com alguém e daqui a alguns meses ou até semanas, essa pessoa se mudar para outro país vizinho e existe uma certa facilidade para fazer isso em relação ao Brasil, por exemplo. Aqui as pessoas têm mais dificuldade até mesmo financeira de fazer isso. E ficar nesse estado constante de fazer novos amigos, perder amigos, conhecer mais pessoas, gente se mudando e por aí vai é bastante cansativo. Em algum momento você vai simplesmente começar a aceitar que as coisas funcionam assim. E é aí que você vai chegando nas últimas fases, onde você começa a ver uma luz no fim do túnel. Fase de ajustes. Nessa fase você começa a se adaptar a essas coisas da cultura que são bem diferentes, e você começa a entender mais o lado das pessoas e o porquê delas serem assim. Então você começa a encontrar formas de resolver essas coisas que te irritam, a encontrar soluções para situações ruins do dia a dia, e as coisas se tornam muito mais simples para você. E você finalmente chega à fase final do processo, que é a fase de aceitação. Nessa fase, você vai estar em um estado bem mais confortável diante da sociedade e vai começar a tentar se inserir dentro dessa cultura e tentar compreender como funciona a cabeça dessas pessoas, ao invés de tentar moldar a cultura de acordo com a sua. Uma das coisas que mais incentiva essa aceitação e uma solução mais prática para que você aprenda mais com os japoneses é aprender mais japonês. Se você souber falar bem japonês e conseguir se comunicar de uma forma confortável, isso com certeza vai ajudar você a aceitar as diferenças culturais e aprender a lidar com isso muito mais rápido. Isso não significa que você vai simplesmente aceitar tudo que os japoneses fazem, porque eles erram e também erram muito, mas você vai estar numa posição mental melhor para lidar com esses erros e diferenças, e não vai mais parecer que todos os dias são um pesadelo e que você está no pior lugar do mundo. O Japão é um país incrível, sem nenhuma dúvida, com grandes oportunidades de vida, mas que também pode ser um grande choque cultural para aqueles que não se adaptam tão fácil a mudanças tão drásticas assim, principalmente em um país tão diferente. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e eu vejo você nesse outro vídeo que está aparecendo aqui em cima.